Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Robson, professor de Química, e vamos para uma aula de ligação covalente ou molecular. Então, a principal característica desse tipo de ligação é o compartilhamento de elétrons entre dois átomos ligantes. Os átomos que participam dessa ligação são normalmente ametais, semimetais e hidrogênio. Então, nós vimos na ligação iônica que era feita por um metal e um ametal. O metal que doava elétron e o ametal que recebia esse elétron. Aqui, no caso, os ametais, o hidrogênio, semimetal, eles precisam ganhar elétrons. Como os dois precisam ganhar elétrons de dois elementos, eles vão compartilhar e assim adquirir a estabilidade eletrônica que tanto necessitam. Então, o par de elétrons compartilhados são contados para os dois átomos ligantes. Então, quando um elemento compartilha um elétron com outro elemento, esse elétron vai para os dois elementos. Assim, eles conseguem adquirir essa estabilidade. Então, ligacente covalente normal é o primeiro, ou covalente simples, também é falado assim, é quando cada um dos átomos ligantes contribui com um elétron para a formação do par. Então, na ligação covalente simples, cada elemento contribui com um elétron, a gente vai ver que em outro tipo de ligação covalente, que é a dativa, um dos elementos vai participar com o par de elétron dele todo, só ele. Então, consideremos como primeiro exemplo a união de dois átomos de hidrogênio. Então, dois átomos de hidrogênio vão formar o gás hidrogênio, o H2. Então, o hidrogênio, que tem número atômico 1, a distribuição eletrônica dele é 1s1, ele não é estável com um elétron só, ele precisa de mais um para ficar igual ao hélio, que é um gás nobre, que é estável, ele vai imitar o hélio. Então, como eu tenho dois átomos de hidrogênio, eles compartilham esses elétrons e ambos agora ficam com dois. Ficam com a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo, que é o hélio, e ficam estáveis assim. Então, quando aparecem uns elétrons, como nesse caso, essa fórmula é chamada de eletrônica. Enquanto, quando aparece o tracinho, representa uma ligação covalente simples. Então, essa fórmula é chamada de fórmula estrutural. Agora, como eu tenho dois átomos de hidrogênio, vai formar o H2. Sendo assim, eu tenho a fórmula molecular. Ok? Então, consideremos agora um elemento nitrogênio. O nitrogênio vai formar o gás nitrogênio, N2, e vamos ver como é que isso acontece. O nitrogênio, que tem número atômico 7, a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p3. Como último nível, o segundo, 2 com 3 do último nível, eu tenho 5 elétrons no último nível, ele não é estável com 5 elétrons, ele precisa ganhar 3. Então, ele precisa compartilhar esses 3 elétrons com outro átomo de nitrogênio. Então, como cada nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, ele vai compartilhar 3 vezes, como está aparecendo aí na figura. Se ele compartilha 3 vezes com outro átomo de nitrogênio, agora ambos ficam com 8 elétrons, adquirindo assim a estabilidade. Então, nós temos aqui o compartilhamento, como está sendo mostrado, eles agora têm 8 elétrons. Essa é a fórmula eletrônica, que aparecem os elétrons. Os 3 tracinhos representam as 3 ligações covalentes simples entre os nitrogênios. Essa é a fórmula estrutural. E, como eu tenho 2 átomos de nitrogênio, N2 é a sua fórmula molecular. Um outro exemplo, um terceiro exemplo, onde nós temos um elemento hidrogênio se ligando com o elemento oxigênio para formar a água. Então, o hidrogênio a gente já conhece, distribuição eletrônica dele. O oxigênio, que tem número atômico 8, no último nível dele, que é o segundo, ele tem 2 mais 4, 6 elétrons no último nível, precisando ganhar 2 para ficar com 8 e adquirir a estabilidade. Então, o hidrogênio vai combinar com o oxigênio, o hidrogênio tem 1 elétron só no último nível, vai combinar com o oxigênio, que tem 6, então, eles vão compartilhar esses elétrons, o hidrogênio agora tem 2, ele está satisfeito, porque está igual ao hélio, só que o oxigênio tem 7 ainda, ele precisa ganhar mais 1, ou compartilhar mais 1. Então, é o que acontece, ele compartilha com outro átomo de hidrogênio, agora ele passa a ter 8, está estável, e cada hidrogênio desse também está estável, essa é a fórmula eletrônica. Colocando os tracinhos, representam as ligações covalentes simples, nós temos 2 ligações covalentes simples, é a forma estrutural.
E contando o número de átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O, nós temos a fórmula molecular. Nós temos um exemplo, um exercício para fazer. Como é que eu posso combinar o nitrogênio com o cloro? Né? Eu quero saber que tipo de ligação e qual a fórmula. Lembrando, né, que o nitrogênio e o cloro são ametais, e os ametais se ligam por ligação covalente. Então, ó, como os dois são ametais, a ligação é covalente. O nitrogênio tem número atômico 7, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p3, 5 elétrons no último nível. E o cloro tem 7 elétrons no último nível. Lá, o último nível é o terceiro, 2 mais 5, 7 elétrons no último nível. Então, ele precisa ganhar 1 e o nitrogênio precisa ganhar 3. O nitrogênio está sendo representado com os seus 5 elétrons da camada de valência. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Eles compartilham esses elétrons. Olha lá. O cloro agora fica com 8 e o nitrogênio com 6. Então, aparece outro cloro do outro lado, compartilha com o nitrogênio agora tem 7 e o cloro também agora fica com 8. E um outro átomo de cloro compartilha com o nitrogênio. Cada átomo de cloro desse aí tem 8 elétrons estáveis e o nitrogênio também fica com 8 elétrons, adquirindo a estabilidade. Então, todos estão estáveis. Eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 de cloro. NCl3 é a fórmula molecular. E nós temos a ligação covalente ou molecular, porque nós temos dois ametais aí trabalhando nessa ligação. Então, a resposta é a letra E. Número 2, nós temos o fosfogênio, que é o COCl2, e ele quer saber sobre essa molécula quantas ligações ela faz, se é dupla, se é simples. Então, nós vamos ver agora. O carbono, como ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio, ele é da família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eles vão e compartilham 2 pares de elétrons. Então, o oxigênio agora fica com 8 e o carbono com 6. Aparece o cloro, que compartilha 1 elétron com o carbono. Então, o carbono agora ele tinha 4, 6 ele ficou com oxigênio, agora 7 com cloro. O cloro ficou com 8, porque tinha 7 e ganhou 1, né? Compartilhou 1. O cloro vai lá e compartilha outro par de elétrons com o carbono, fazendo com que o carbono fique com 8 elétrons na camada de valência estável e o cloro também. Então, agora, o carbono com o oxigênio fez uma ligação dupla aqui, ó, duas ligações covalentes, uma ligação dupla, e 2 ligações simples com o cloro. Então, a resposta do problema é a letra B, uma ligação dupla e 2 ligações covalentes simples, é a resposta do problema. Agora, se apenas um dos átomos, eu falei no início, né, contribuir na ligação covalente, é chamada de ligação covalente dativa. E é necessário que esse átomo já esteja estável nesse momento. Então, a ligação dativa a gente vai indicar por uma seta que vai sair do átomo que vai ceder os elétrons. Então, vamos mostrar como é que isso funciona. Eu tenho um enxofre, que é da família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência, se ligando com oxigênio. Então, eles vão fazer 2 ligações covalentes simples. Ambos agora ficaram com 8 elétrons. Os dois estão estáveis. Só que a molécula é de SO2, ainda tem um átomo de oxigênio para se ligar. Então, o oxigênio que já está estável, o enxofre que já está estável, vai compartilhar o seu par de elétrons com o oxigênio, fazendo com que o oxigênio fique com 8 também. Só que esse par de elétrons aqui, ó, é só do enxofre que já estava estável. Quando isso acontece, quando um átomo só ele faz, né, o compartilhamento com seu par com o outro, nós temos uma ligação covalente dativa ou coordenada. Então, essa é a fórmula eletrônica. Fórmula estrutural plano. Nós temos 2 ligações covalentes simples e a setinha representando a dativa. Essa é a fórmula estrutural. E contando, né, a gente já tinha ali no início, nós temos um átomo de enxofre e 2 oxigênios. Então, nós temos aí a fórmula molecular. Um outro exemplo, nós temos aqui o gás carbônico, o dióxido de enxofre. Ele quer saber
Se considerarmos uma molécula de CO2 e de SO2, nós queremos saber o número total de elétrons compartilhados em cada molécula. Então, ó, o carbono, que nós já vimos esses dois exemplos, nos exemplos anteriores, nós temos, ó, podemos afirmar que nós temos o número total de elétrons compartilhados no carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enquanto no enxofre nós temos 1, 2, 3, 4 e 5, 6, porque é só o enxofre que aparece compartilhando os elétrons. Então, a resposta à letra é 8 e 6. Um outro exercício, nós temos certo átomo pode formar 3 covalentes normais e uma dativa. Qual a provável família desse elemento na classificação periódica? Então, ó, esse elemento X, ele tem, nós temos 5 elétrons na camada de valência, ele vai compartilhar, ó, ele tem que ser da família A para ele conseguir fazer 3 covalentes simples e uma aqui, ó, um par de elétrons, ele vai fazer a covalente dativa. Se fosse da família 6A, ele teria a possibilidade de fazer 3 dativas, que teriam um outro par de elétrons aqui. E se fosse da família 7A, teria um outro par de elétrons para fazer a dativa aqui. Então, obrigatoriamente, esses elementos da família 5A eles conseguem fazer uma ligação covalente dativa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.